Muito boa tarde a todos, dou-vos também as boas-vindas a esta sessão. Vou apenas dar algumas breves notas curriculares do nosso orador convidado. Sérgio Pinto é doutorado em História pela Universidade Nova de Lisboa, docente na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, é investigador do Centro de Estudos de História Religiosa na mesma universidade e bolseiro de pós-doutoramento, é bolseiro da FCT. O professor Sérgio Pinto vem-nos falar sobre administração pública e funcionalismo eclesiástico paroquial no liberalismo português no período de 1833 a 1911. Senhor professor, a palavra é sua, muito obrigada por aceitar o nosso convite e dou-lhe então a palavra. Muito obrigado pela simpatia da apresentação e pelas boas-vindas. Eu queria começar por agradecer ao professor José Eduardo Franco o convite que me fez para apresentar uma investigação que não está ainda concluída, mas que espero não demore muito a chegar ao seu fim, pelo menos dentro de 1 ano, 2 anos no máximo, espero já ter conclusões sobre o que está em causa. Tendo em conta esse elemento, o facto da investigação estar ainda em processo, eu organizei esta minha apresentação em duas partes. A primeira relativamente à desarticulação do sistema de padroado do antigo regime e a orgânica da administração pública no liberalismo, e uma segunda parte, uma apresentação ainda que breve do registro da paroquialidade portuguesa contemporânea, que é um dos produtos da investigação em causa, de que darei conta a partir quer da sua organização, quer das fontes que estão subjacentes a esse registro da paroquialidade. Eu preparei uma pequena apresentação para ser mais fácil o seguimento e eu só para confirmar que está a ser visível, para não haver aqui... Perfeitamente. Perfeito, obrigado. Ora bem, o primeiro elemento para que queria chamar a atenção é uma característica relevantíssima para a compreensão do modo de funcionamento da Igreja Católica do ponto de vista do provimento e das suas mediações eclesiásticas no antigo regime, que estava intimamente relacionado com o facto de essa organização corresponder a uma lógica de entendimento do território e da coexistência de diversos poderes no mesmo território. E o primeiro elemento para que queria chamar a atenção tem que ver com a centralidade que assume aí a noção da instituição, da figura jurídica do padroado e a existência de uma multiplicidade de padroeiros, ou seja, de instituições que tinham a capacidade para apresentar os eclesiásticos aos seus cargos. E até 1833, apesar das disposições constitucionais, quer de 22, quer da Carta de 26, e que se manteve depois também na Constituição de 38, só a partir de 33 é que nós vamos assistir à extinção, digamos assim, desta multiplicidade de padroeiros, que eu aí apresento apenas alguns casos, são bastante mais, fazendo referência a alguns deles. Dividindo-os em 2 grupos, os padroados leigos e os padroados eclesiásticos, ou seja, instituições de natureza laical ou de natureza eclesiástica que tinham a capacidade para apresentar aqueles que seriam providos num benefício, neste caso em benefícios paroquiais. E apesar de nós termos assistido nas décadas finais do antigo regime a uma progressiva concentração de muitas dessa capacidade de provimento em instituições relacionadas com a coroa, está aí representada a mesa de consciência e ordens, o padroado régio enquanto tal, o padroado da rainha, a casa do infantado. Nós temos conhecimento de um conjunto grande de outras instituições que, apesar dessa concentração
nas instituições relativas à coroa ou à Casa Real, tinham também e exerciam também esse direito de apresentação para os benefícios eclesiásticos. Desde a Universidade de Coimbra a diversas casas nobilitadas, até à existência, ainda que em número diminuto, mas significativo, desse próprio direito incumbir aos fregueses, que enquanto tal tinham o direito de apresentar o seu próprio pároco. E o mesmo pode ser dito relativamente à diversidade de eclesiásticos que tinham também essa capacidade, quer os próprios bispos, quer os membros do cabido, quer algumas câmaras eclesiásticas, quer párocos que tinham direito de apresentação dos párocos de outras paróquias. Esta figura do padroado é importantíssima porque elas estavam ligadas a implicações de natureza financeira, ou seja, a elas competia os rendimentos relativos a esse padroado, ao espaço que ele correspondia, e também a apresentação do eclesiástico que devia providenciar o serviço religioso nesse padroado. E, ao mesmo tempo, um conjunto de obrigações relativas à sustentação do culto, à sustentação do próprio eclesiástico, à sustentação dos espaços de culto, por aí fora. Ora, o que é que se altera e se altera decisivamente para transformar por completo o panorama eclesiástico em 1833? É um documento relativamente simples, que aí está apresentado, um decreto de 5 de agosto, que correspondia a disposições que já encontráramos na Constituição de 22 e na Carta de 1826, mas que só efetivamente começou a ser levado à prática a partir deste decreto de agosto de 33. Basicamente dizia que era competência, era prerrogativa exclusiva da coroa apresentar todos os eclesiásticos que fossem desempenhar cargos na diocese, nas paróquias, noutro tipo de empregos eclesiásticos. E declarava extintos, e é muito importante o que a seguir determina, como se nunca tivessem existido, ou seja, para acabar com qualquer pretensão ou réstia de direito que ainda subsistisse, todos os restantes padroados. O que é que isso significava? Significa, ou expressa, digamos assim, uma transformação da noção de poder e do seu exercício. Ou seja, a lógica de afirmação de um Estado que não compreende, ao contrário do período do Antigo Regime, a existência de outros poderes que tutelassem parcelas desse território. E, portanto, esta emergência do liberalismo político significava, do ponto de vista eclesiástico, a exclusividade do padroado régio, mas correspondia, elemento que é importantíssimo, a uma nova noção do território, da sua gestão e da sua administração. Ora, é precisamente a partir dessa exclusividade do poder ou do padroado régio, que corresponde à emergência de um Estado moderno, se assim quisermos, ou do Estado contemporâneo, conforme designação preferirmos, uma visão peculiar sobre a administração do território entendido de modo integrado e que vai combinar nesta nova noção de gestão do território, de administração desse território, um novo tipo de administração pública que combina dois ramos. Elemento que frequentemente não é sublinhado nas considerações em torno da administração pública durante o período liberal. Temos, por um lado, o ramo civil que é conhecido, procedeu a uma ampla reforma da malha dos municípios, com a extinção de muitos deles, com a criação de uma nova unidade administrativa, que é o distrito, e está aí assinalado a cor diferente aquela que seria a instituição periférica da administração pública, a paróquia ou freguesia. E está aí uma cor diferente porque nem sempre, no conjunto dos códigos administrativos liberais, a paróquia pertenceu à orgânica da administração pública. E temos no outro ramo, o eclesiástico, elementos que são conhecidos. A diocese,
e no nível mais periférico, a paróquia ou freguesia. Está aí assinalado à cor diferente um elemento que foi estruturante da administração eclesiástica, do ponto de vista da organização das dioceses, mas que nunca foi integrado ou que nunca foi considerado do ponto de vista da administração pública, que são os chamados distritos eclesiásticos, uma estrutura intermédia muito flutuante ao longo do século XIX, que correspondia às designações que nós conhecemos como vigararias ou arciprestados. Elas funcionaram do ponto de vista da lógica das dioceses, mas nunca pertenceram, do ponto de vista da concepção do Estado liberal, ao ramo eclesiástico da administração pública. Isso significava que, nesta nova lógica de organização do poder e da administração do território, nós vemos integrado um conjunto de indivíduos que têm competências de natureza eclesiástica e que, a partir dessas competências de natureza eclesiástica, são enquadrados no funcionalismo do Estado liberal, os párocos. E essas obrigações, quer as de natureza diretamente religiosa, quer as de natureza civil, implicaram que ele desempenhasse também não apenas um papel administrativo de relevo, mas também um papel de natureza política relevante. O pároco foi, por inerência do seu cargo, presidente da Junta de Paróquia na vigência dos Códigos Administrativos de 1842, de 1894 e de 1896. Convém, por isso, agora tentarmos perceber o que era isso do pároco, qual era o tipo de provimento a que estava sujeito e de que modo este novo entendimento acerca do modo de enquadrar esta figura, de que modo ele era percebido, digamos assim, era entendido pela nova lógica política do liberalismo português. O que nós podemos dizer é que, do ponto de vista quer da presença eclesiástica, da sua fisionomia, quer do ponto de vista da sua formação, quer do ponto de vista do acesso ao próprio Estado eclesiástico, isto para além das suas funções e do modo de prover ao seu sustento, todos estes elementos eram regulados pela nova lógica política liberal. Sabemos que a partir de 34, em exclusivo, este panorama eclesiástico português deveria ser ocupado pelo clero secular, com a extinção das ordens, que se ocupou, pelo menos do ponto de vista legislativo, os governos liberais, da sua formação, da necessidade de prover à existência de centros de formação, de dotar esses centros de formas de sustento do pessoal docente, por aí fora, mas também se preocupava com as condições de acesso a esse Estado, ou seja, ninguém podia aceder ao Estado eclesiástico sem obter previamente uma autorização régia, quer para aceder às ordens menores, quer depois para acesso às ordens maiores. Isso significa que não apenas nós temos uma nova lógica de concepção do poder, uma nova lógica de administração do território, mas não menos importante, uma percepção de que a religião ou o serviço religioso devia ser garantido pelo próprio Estado. Ou seja, de que competia à autoridade civil prover a administração de um serviço de natureza religiosa aos cidadãos. E isso implicou, ou implicava do ponto de vista da concepção desta nova lógica de uma nova igreja, uma igreja de Estado, organizada segundo estes moldes, de uma reforma profunda do ponto de vista da malha paroquial, elemento que trataremos a seguir. Quais eram os elementos centrais desta nova lógica? Ele, em grande medida, saltava, ou melhor, como é que se pode dizer de outra forma, condicionava
o espaço de intervenção das estruturas diocesanas ao propor um modelo nacional de provimento. O que é que isso significava? Significava que se previa um concurso de âmbito nacional para qualquer paróquia existente e qualquer indivíduo eclesiástico podia concorrer a qualquer paróquia do reino. Isso teve uma incidência regional variável porque, em grande medida, foi impossível, do ponto de vista político, proceder, como se fez para os municípios, à escala paroquial, ou seja, reduzindo o número das paróquias, redimensionando o seu espaço físico e humano. E isso manteve um panorama estratificado do clero paroquial. O que é que quero dizer com isso? É que, sendo todos párocos, desempenhando todos a mesma função, o tipo de provimento podia variar. E, portanto, temos, por um lado, párocos ditos colados, ou seja, aqueles que tinham um provimento definitivo numa paróquia, podiam ser removidos apenas se quisessem, se transitassem para outra paróquia ou se morressem, e párocos ditos encomendados, aqueles que tinham um provimento de natureza temporária, normalmente por um ano, de São João a São João, assim se dizia, e podiam ser removidos a qualquer altura. Há uma diferença essencial entre estes dois. Só os primeiros eram considerados efetivamente funcionários públicos do ponto de vista do seu estatuto. E o seu provimento ocorria a partir de um concurso. Esse concurso servia para o padroeiro, a coroa, através do governo, escolher o candidato. Esse candidato era depois apresentado à autoridade eclesiástica competente, o bispo da diocese a que pertencia a uma determinada paróquia, e esse bispo procedia à sua instituição canónica, também dita colação, daí o nome de párocos colados. Os párocos encomendados, no seu provimento, não tinham intervenção do poder civil, ou seja, dependiam apenas do bispo, do livre-arbítrio do bispo, que os podia substituir quando assim entendesse. Isso vai criar uma diferença de estatuto entre estes eclesiásticos, de estatuto social, mas também do estatuto com que eram entendidos pela autoridade civil. A esse propósito, vale a pena referir que na década de 90, os párocos colados, e só estes, vão ter direito ao acesso à aposentação, tal como tinha sucedido uns anos antes com o restante funcionalismo civil do Estado. Aquilo de que vos tinha falado relativamente à malha paroquial, penso expressá-lo aí nesse mapa, que é o mapa relativo às paróquias existentes em 1882. E vale a pena fazer duas ou três breves referências para chamar a atenção da diversidade da dimensão das paróquias. A faixa que vai do Minho à Foz do Douro, praticamente a esta escala é impossível distinguirmos uns territórios dos outros, e vemos como ele progressivamente se vai alargando até à zona da linha do Tejo, e como do Tejo para baixo encontramos paróquias cuja dimensão, em alguns casos, era substancialmente maior do que alguns municípios existentes no norte do país. O que mostra como, do ponto de vista das condições em que eram efetuadas as atividades paroquiais, o grau de trabalho, de população enquadrada para a atividade dos párocos era substancialmente diferente à escala nacional. Esta reforma, como tinha dito há pouco, foi prevista, mas nunca foi efetivada, o que implicou a manutenção desta discrepância, quer do ponto de vista das tarefas e do grau de incidência territorial da atuação do clero, quer do ponto de vista dos rendimentos inerentes a esta atividade e à escala das diferentes paróquias. Isto porque, quando foi equacionada a reforma paroquial, visava-se, por um lado, reduzir os custos, porque se previa que os párocos passassem a ser pagos com o que então se chamava uma dotação, que era paga pelo orçamento do Estado.
E era necessário, por isso, reduzir o número de efetivos para haver capacidade financeira para prover a esse financiamento e adequar as tarefas desempenhadas à remuneração diferenciada, mas diminuindo o grau de diferença de rendimentos entre os párocos. Como ela nunca se fez, a sustentação do clero paroquial realizava-se a partir da côngrua, que era uma obrigação parafiscal dos fregueses, ou seja, quem morava ou tinha rendimentos numa determinada paróquia devia contribuir para o sustento do pároco. Esse sustento, ou o montante desse sustento, estava definido paróquia a paróquia e ele era muito variável. Daí que se percebesse que algumas paróquias, pela sua diminuta dimensão, quer geográfica, quer humana, por vezes ela ou não tinha direito a ter um pároco colado, se não obtivesse um determinado montante de rendimento, ou era sujeita, digamos assim, à intimação dos bispos que as proviam com um pároco encomendado, porque a atratividade que elas desempenhavam era diminuta e, portanto, muitos escusavam-se a candidatar-se a um emprego dessa natureza e com um tipo de rendimentos tão baixo. Nós podemos depois voltar a esses elementos e eu agora queria passar à segunda parte, porque o tempo passa rapidamente, chamando a atenção para o modo como procedi desde que iniciei este trabalho para, digamos assim, coligir estes elementos naquilo que chamei o Registro da Paroquialidade Portuguesa Contemporânea. Ele pode ser já acedido no endereço que aí está e são consultáveis os elementos que ele contém. Basicamente, ele está organizado num modo duplo, um acesso por via do território, ou seja, paróquia a paróquia, e também a possibilidade de busca por indivíduo. E o que se procurou fazer no sentido de produzir um estudo de natureza prosopográfica foi elencar, paróquia a paróquia, todos os párocos durante o período em que esteve em vigor esta lógica administrativa de uma igreja de Estado. Basicamente entre o decreto de 1833 e depois a lei da separação das igrejas do Estado de 20 de abril de 1911. Os elementos disponíveis no site não compreendem do ponto de vista biográfico todos os que estão coligidos, são apenas uma súmula, e eles ficarão depois completamente disponíveis quando se terminar o estudo prosopográfico de que há pouco falei. O que está agora em curso, e ele não está completo precisamente por isso, porque está em curso, dizia, a averiguação dos elementos de natureza biográfica para algumas das dioceses para as quais isso não está feito ainda, nomeadamente Coimbra, Lamego, Guarda, e ao mesmo tempo a proceder-se às desambiguações que resultam das muitas homonímias que nós vamos encontrando, como é facilmente perceptível, num universo que ultrapassa os 20 mil indivíduos. Portanto, há Antónios da Silva, deve haver uns quantos, e é preciso verificar se o António da Silva que surge na Diocese de Braga é o mesmo de Lamego, de Viseu ou do Algarve. O exemplo que aí trago é de uma paróquia, no caso da Azueira, do município de Mafra, e apresenta uma das possibilidades de visualização que encontram quando consultam o site, que por tipo de categoria de provimento nos mostra o período em que esteve em atividade de funções e na imagem seguinte a listagem dos mesmos párocos a partir das datas das nomeações. São uma súmula, no caso dos párocos encomendados, como aí podem ver, a necessidade de renovar a encomendação, vemos aí o caso do padre João da Soledade Moraes, que viu sucessivamente renovada a sua encomendação até ser colado em 1847. Em alguns casos, muitos mantiveram-se indefinidamente como encomendados e nunca chegaram ao estatuto de párocos colados. Portanto, terão no acesso ao site estas duas possibilidades de visualização das nomeações.
Esse foi o primeiro trabalho, ou seja, determinar quais eram as paróquias, determinar o tipo de provimentos, quer por encomendação, quer por colação, no caso aí não existente, mas também nas possibilidades que isso existia numas paróquias de ter párocos encomendados, determinar todas essas nomeações e, numa segunda fase, ir à procura dos elementos de natureza biográfica para cada um desses indivíduos. Apresento-vos agora um caso de visualização por indivíduo, basicamente nos mostra o seu percurso, que podia ser muito variado e, em muitos casos, podia transitar entre dioceses, tendo em conta o esquema nacional de provimento de que vos tinha falado há pouco. Nós aí podemos ver a forma como ele transitou entre diferentes paróquias e o tipo de provimento que teve, desde o estatuto de coadjutor, depois do estatuto de encomendado e finalmente em Freiria o estatuto de colado já na fase final da sua carreira. Quando vos falava na síntese dos elementos biográficos, é a síntese que aí se apresenta, ou seja, a sua naturalidade, a data de nascimento, a condição de egresso, porque foi um dos elementos com que tive de me debater, é o facto de uma parte significativa dos indivíduos, membros do clero regular, que após a extinção foram incorporados no serviço paroquial por vontade própria. Aliás, as determinações jurídicas ainda na década de 30 indicavam que eles tinham prioridade de acesso aos cargos de natureza eclesiástica em razão da determinação do Estado liberal de ter extinto as congregações e as ordens religiosas. E depois tem aí a referência ao presbiterado, quando elas estiverem completamente disponíveis, pretende-se apresentar também a sua filiação, a instituição onde estudaram e o grau de ensino e as restantes informações relativas às demais ordens e não apenas ao presbiterado. Apresentado a base de dados que reúne os elementos desta investigação, passo agora digamos assim, aos elementos documentais que permitiram chegar a esta base de dados e apresentando-os em dois tipos ou dois grandes tipos de documentos. Uns relativos ao provimento, ou seja, ao modo como era exercida a capacidade de os apresentar num benefício. E aí o que vem à vossa esquerda, um exemplar de uma carta de encomendação ou carta de cura, no caso para a freguesia de Penaferrinha, em Sintra. A visualização não é mais explícita, mas o que aí se indica habitualmente é a paróquia a que se destinava, obviamente o nome do apresentado, e depois o período de vigência dessa carta. No caso está aí até ao dia de São João Batista de 1845. Esse era normalmente o arco cronológico de um ano, apresentado de São João a São João, como uma espécie de início do ano pastoral, por altura dos inícios do verão até ao verão seguinte. Sucedia frequentemente que, ou por morte, ou por doença, ou incompatibilidade, ou às vezes por punição da autoridade eclesiástica, podia nomear-se um outro pároco encomendado, sem intervenção da autoridade civil, para as paróquias que tinham a encomendação. Um outro tipo, mais uma referência, desculpem, relativamente a estas cartas, elas são relativamente estranhas, a sua existência, porque normalmente elas não ficavam com a autoridade eclesiástica. Esta carta era literalmente uma carta passada ao pároco apresentado e ele mantinha essa carta consigo. Porque é que encontramos alguns exemplares delas? Porque frequentemente, quando solicitavam, e tinha de ser solicitado pelo próprio pároco, a renovação dessa carta, alguns deles remetiam à autoridade eclesiástica, no caso à Câmara Eclesiástica ou à Chancelaria, a carta anterior. O que encontramos mais frequentemente é o registro dessas cartas, ou seja, um assento na Câmara Eclesiástica
por dia e por mês e ano das cartas que iam sendo passadas. O que encontram aí na imagem da vossa direita, relativas ao ano de 67, ao mês de junho, e vêm elencadas cartas passadas no dia 21, 22, 24 e 25, cartas no caso de coadjutor, a primeira, no dia 24 de tesoureiro, no dia 25 começa por uma de encomendado, por aí fora. E, portanto, por essa via temos acesso à diversidade de nomeações que iam sendo feitas para as diferentes paróquias, e a partir deste acervo foi possível reconstituir as nomeações feitas para as diferentes paróquias, ainda que não se encontrem para todas as dioceses as séries completas destes registros de carta. As outras tipologias documentais dizem respeito não ao provimento, ou seja, à nomeação destes indivíduos, mas aos elementos de natureza biográfica, que são de ordem diversa. Eu apresento aí três exemplares de elementos diferentes, mas posso rapidamente elencá-los. Trata-se sobretudo das inquirições de género, ou seja, do processo prévio ao acesso às ordens, que era feito relativamente à origem do candidato, onde podemos encontrar a indicação do seu nascimento ou batismo, a indicação dos pais. Depois, um outro tipo de inquirições, as inquirições de vitae et moribus, portanto, para apurar a consistência ou o comportamento moral do candidato, e uma não menos importante, realizada a partir do acesso ao subdiaconado, a inquirição de património. Porquê? Porque, segundo as determinações canónicas e eclesiásticas do Estado, ninguém podia aceder à condição eclesiástica sem ter assegurada a sua subsistência. E, portanto, era constituída uma comissão que inquiria um património cujo montante estava definido pela diocese e que variava de diocese para diocese, e esse património não podia ser alienado até que obtivesse uma outra forma de sustentação. Daí a importância do estatuto de colação. Quando obtinha uma forma de rendimento, em princípio definitiva, este eclesiástico podia alienar o património que tinha constituído, que podia ser de natureza financeira, podia ser de natureza fundiária, o que acontecia frequentemente, os pais ou algum benfeitor ou ele próprio, por via de testamento de que fosse usufrutuário, reservar uma parcela de terra, um campo, uma vinha e os seus rendimentos para constituir aí o seu património eclesiástico. O que temos aí é um outro tipo de documentos. No primeiro, os autos de ordenação, que nos indicam os processos feitos e algumas das datas das ordens que tomou, no caso que estão assinaladas de subdiaconado, diaconado e presbiterado. E num outro, o que acontece frequentemente e que torna o trabalho mais complexo é o facto de um indivíduo poder ser originário de uma diocese, ter estudado noutra diocese e ordenar-se noutra diocese. Isso implicava transitar documentação entre uma diocese e outra para averiguar destes elementos. No caso, o que aí temos é a requisitória remetida do Patriarcado para a Diocese de Leiria para o envio de documentos necessários aos autos de inquirição e de ordens a que se submeteria. E, por fim, o último tipo de documentos que aí apresento relativos à biografia, nem sempre existente em todas as dioceses, no caso, aqui reporta-se à Diocese de Lamego, são as matrículas de ordens. São úteis porque, frequentemente, além da indicação do nome de quem tomava as ordens e do tipo de ordem, menores, subdiaconado, diaconado, presbiterado, indicam por vezes também a data de nascimento e a filiação, o que permite, no caso das homonímias, resolver muitas questões deste processo. Obrigado pela vossa atenção e paciência e estou disponível para o debate e para as perguntas que queiram fazer. Muito obrigada, professor Sérgio Pinto, obrigada pela conferência e também por nos dar conta dessa muito interessante investigação que está a levar a cabo e que, pelo que entendi, também vai disponibilizando os resultados nesse portal que referiu na internet, na página do Centro de Estudos de História Religiosa, não é? Exatamente. O que é ótimo, porque depois também permite
pesquisa por parte de outros investigadores, desenvolvimento de outros trabalhos, com base naquilo que está a fazer neste momento. Portanto, muitos parabéns pelo trabalho que está a levar a cabo. Eu abro então o debate. Quem está, qualquer pessoa pode colocar uma questão. Eu preferia que fizesse de viva voz, mas quem não se sentir à vontade por efeito pode colocar no bate-papo, eu poderei lê-la, é como entenderem. Bem, eu não tenho propriamente uma questão, mas é apenas uma curiosidade, porque eu não tinha noção, é um assunto que de facto não domino de todo, e não tinha noção nem destas categorias, nem desta diferença entre os párocos colados e os párocos encomendados. E a minha curiosidade prende-se apenas em perceber, já percebi alguns dos problemas inerentes a essas diferenças, mas, por exemplo, para além do estatuto e das possibilidades que os párocos colados tinham em termos de futuros, não é? No fundo tinha uma outra estabilidade que depois lhe dava outras permissões. Que outros problemas é que estariam inerentes a esta diferença de categoria, digamos assim? No fundo é a diferença entre ter um contrato a termo e um contrato sem termo, no fundo. Nem mais, exatamente. É semelhante os encomendados seriam semelhantes aos nossos recibos verdes, ou seja, tinham um tipo de provimento que era incerto, ou seja, podia depender da vontade exclusiva do bispo nomear para aquela paróquia um outro pároco. É? E isso tinha consequências do ponto de vista não apenas da sustentação, ou seja, ele não tinha garantida a sustentação para o ano seguinte, além do património eclesiástico que tinha de ter constituído quando da ordenação, mas tinha um outro tipo de consequências do ponto de vista do prestígio social, ou seja, nós perceberemos como se vão movimentar, sobretudo a partir das reivindicações que nós vemos nos anos 90, sobretudo, e nos primeiros anos do século XX, como essa diferença que resultava da inexistência de uma reorganização administrativa vai levar a que muitos deles encetassem movimentos de reivindicação nesse sentido. Ou seja, eles prestavam um serviço que era simultaneamente religioso, mas também civil, ou seja, independentemente da condição do pároco, colado ou encomendado, as obrigações eram as mesmas, e essas obrigações eram de natureza religiosa, a administração dos sacramentos, a organização da vida paroquial a esse nível, mas também as obrigações que nós diríamos de natureza civil, que tinham que ver com elementos relativos às finanças, portanto a indicação do grau de rendimentos dos fregueses, à organização das eleições, a elementos relacionados com a inexistência de um arquivo, de um registro civil, e portanto muitos dos processos relacionados com essas matérias dependiam do arquivo e do registro paroquial, e da necessidade de passar documentos que tinham validade civil. Tudo isso era competência dessa personalidade, e eles consideravam que, desempenhando um conjunto de tarefas de natureza civil e eclesiástica, como tinham um estatuto diferente, consideravam-se funcionários de segunda, não é? E portanto isso levou a movimentações de natureza reivindicativa, parasindical, que foram notórias, sobretudo na primeira década do século XX, que deu origem, aliás, a um movimento chamado Liga do Clero Paroquial, que se apresentava a si mesmo como uma associação de classe, não? Uma espécie de sindicato reivindicativo face às autoridades. Estava organizado bem com estatutos, ou era com estatutos? Não, foi mesmo formal. Ele foi criado aqui em Lisboa e por iniciativa do Monsenhor Alfredo Elviro dos Santos, que era pároco de Santa Engrácia. Em que ano? 1907. E que basicamente constituirá uma corrente que se... O sindicalismo do clero. Exatamente. É uma realidade que nós não identificaríamos imediatamente, mas... e que correspondia a uma sensibilidade de organização política e social que se opunha à constituição de um partido católico.
Portanto, nós vemos uma grande divisão no clero paroquial que nascia a partir de uma reivindicação relativamente ao estatuto económico desse mesmo clero. Daí que eles tenham constituído como liga e opondo-se, em certa medida, ao Partido Nacionalista, que tinha sido criado a partir de 1913 e que pretendia congregar politicamente o clero, e não só os restantes católicos, mas no caso aqui... Então podemos dizer que a Liga era uma espécie de movimento do clero de esquerda, enquanto que o Partido Nacionalista era o clero de direita. Achas que... Sim. Para usar as categorias políticas, podemos fazer essa aproximação por analogia, sim, exatamente. Aliás, ele, numa carta dirigida ao rei Dom Manuel, logo no início do reinado, eles ameaçam passar o clero para a República, ou seja, aderir ao movimento republicano, e de facto essa Liga do Clero tem alguns padres republicanos no seu movimento. Há uma travessa Abade Pais em Lisboa, que é uma homenagem a um padre que tinha estado no 31 de janeiro, no movimento republicano do Porto, e que é um ilustre republicano e um dos membros fundadores da Liga do Clero Paroquial, e essa ameaça tem exatamente a ver com isso, quer dizer, não nos importa o regime, uma vez que isto é um regime católico, mas vocês não atendem a uma parte do funcionalismo deste regime, e portanto ou nos pagam ou nós aderimos à República em força. Uma ameaça mais ou menos explícita logo nos inícios do movimento. Em síntese, a diferença era do provimento, depois tinha estas consequências do ponto de vista da sustentação e do ponto de vista do tipo de paróquias, ou seja, normalmente os párocos encomendados estavam em regime de substituição quando era necessário colmatar uma falta por morte de algum pároco, mas também estavam sobretudo em paróquias que não tinham a capacidade para ter um pároco colado, ou seja, paróquias de uma categoria inferior. Já agora, eu tive, claro, esta conferência foi muito interessante e essa investigação realmente levanta muitas questões e permite também dar conta de uma realidade que às vezes não temos muita consciência da nossa história. E dou-te os parabéns por essa investigação. É preciso ter mesmo gosto em estudar esse assunto, não é qualquer pessoa que ia se dedicar, mas eu costumo dizer, há sempre um investigador para qualquer assunto humano da história. E este é daqueles assuntos mais inesperados que é preciso ter mesmo uma vocação especial para estudá-lo, que implica uma investigação meticulosa e para dar conta desta complexidade, mas tão importante para perceber a realidade do clero da viragem do século XIX ao século XX. Mas eu tinha várias perguntas a fazer. Uma delas era esta. Portanto, os párocos recebiam um salário mensal como funcionários do Estado, pago pelo Estado, mas havia a obrigação, mas alguém que quisesse ser pároco tinha que ter património, tinha que ter riqueza, não podia ser pobre. Qual era a lógica, qual era a lógica que presidia essa questão de... Eles iam para párocos, recebiam o seu salário, o que é que isso tinha a ver com o facto de eles terem necessariamente um património relevante para poderem candidatar-se a párocos? Não bastava a formação que tinham? Esta é a questão que eu levanto. E já agora, outra questão, os critérios. A formação era... certamente estudaste a formação do clero também no século XIX, viragem para o século XX. Essa formação era dada nos filiais diocesanos, havia outras instâncias de formação, eram dados depois diplomas e o resultado da formação, a qualificação de um padre ordenado e as qualificações que ele teve, isso também importava como critério de escolha, ou a escolha para uma determinada paróquia dependia da decisão subjetiva simplesmente do bispo. Ou haveria outros critérios mais objetivos para essa escolha. E em relação a essa normalização que falaste a partir da reforma liberal, com a plena funcionalização do clero, tentando regularizar a diversidade de formas de nomear padres para diferentes capelas, diferentes instâncias de nomeação, centrando apenas numa única independente do Estado. A pergunta que eu faria é o seguinte: e aquelas situações
aquelas casas nobres tinham as suas capelas e tinham adscritos os seus padres, os seus padres que eram funcionários daquela casa senhorial. Capelães. Os capelães. Como é que essa escolha era feita? Escolhia o responsável da casa senhorial, escolhia o bispo, havia um diálogo, qual eram os... e essa outra instância, esse outro serviço que os padres podiam encontrar, tendo aí uma renda mais regular, e sabemos que muitos padres procuravam até ter essas indexações a essas capelanias, porque é uma forma de garantir um rendimento regular e certo, com uma espécie de serviço especializado, como se fosse hoje numa empresa. Era naquelas casas que garantiam o sustento para o resto da vida. Como é que essas nomeações eram feitas? Ou como foi feita a transição da forma como se fazia essas nomeações no antigo regime, e como é que depois no regime liberal, agora e com a funcionalização, como é que essas situações se resolviam? São estas questões para já. Eu tenho também uma questão, não sei se faço agora ou se espero. É melhor avança, Ricardo. Então, muitos parabéns em primeiro lugar pela interessante conferência com que nos brindou. Eu não conhecia este seu registro da paroquialidade, entretanto, enquanto o ouvia, estive já a explorar, e a minha questão é se levantou dados biográficos para todos estes indivíduos, e se tinha, em particular, informações sobre um Joaquim Teixeira da Silva, que foi parco encomendado primeiro em Ambiul e depois colado. Portanto, eu estive a ver, tem apenas as informações sobre as cartas, sobre a primeira encomendação e depois a colação. Pergunto se efetivamente... Qual era a paróquia? Ambiul, Coimbra, Diocese de Coimbra. Provavelmente agora não terá os dados para me responder, mas se depois me puder deixar o seu contacto, depois falaríamos. E até porque, se tiver informações, gostaria de perguntar se seria disponível para escrever um pequeno texto sobre este indivíduo. Eu também tenho várias informações sobre ele, noutras fontes, que depois obviamente partilharia. Uhum. Ok? Posso começar por aí. Coimbra é das dioceses para as quais ainda não trabalhei os dados biográficos, é uma das próximas, faltam 3, portanto Coimbra, Guarda e Lamego são as que estão na calha para avançar. Portanto, é natural que as informações biográficas para os párocos da Diocese de Coimbra sejam ainda muito escassas, só no caso deles serem de outras dioceses ou de terem trabalhado noutras dioceses é que tenho, mas com todo o gosto, portanto, poderei dar-lhe os dados e irmos trocando informação e documentação, okay. Claro que sim. Depois, quanto às perguntas colocadas pelo professor José Eduardo Franco, são muitas e boas e davam outra conferência. Vou tentar ser sintético e responder a todas. Estava prevista a dotação, ou seja, que cada um dos párocos obtivesse um pagamento a partir do orçamento de Estado, a partir de verbas inscritas no orçamento, e eles eram pagos pelo Estado. Isso não ocorreu, senão para os párocos da Madeira e dos Açores, os bispos e os cônegos. Os restantes não tinham um vencimento mensal garantido, dependia da côngrua, ou seja, era preciso coligir a côngrua. Cada diocese tinha cada paróquia tinha um montante chamado dotação, que era composta pelos rendimentos estimados dos emolumentos dos sacramentos, ou do rendimento do património fundiário da paróquia, um passal, por aí fora, e o que faltasse para compor essa dotação era lançada uma derrama sobre os habitantes da paróquia ou de quem tivesse fontes de rendimento na paróquia e tinha que se ir coligir porta a porta esse rendimento. Muitos recusavam-se a pagar essa espécie de imposto. É uma das coisas que os pares se vão queixando, quer dizer, aquilo é uma obrigação, o Estado não tem um modo coercivo de recolher esse imposto porque não estava interessado em comprar problemas com as comunidades locais e muitos não pagavam. E esse pagamento podia ser em dinheiro ou podia ser em géneros, o que tornava depois difícil ao pároco manejar isso. A dada altura tornava-se uma espécie de comerciante de ovos, de batatas e de milho. E alguns queixavam-se no caso em que isso era pago em géneros, pago em milho, o milho dado ao pároco era de pior qualidade, queixavam-se eles. Em vez de dar milho do bom, davam milho com bicho, não é? Como eles se queixavam. E portanto, a questão da sustentação foi sempre uma questão que se manteve ao longo de todo o período, precisamente porque não foi estabelecida a dotação que tinha sido prevista
e isso ficava dependente de uma reforma administrativa que nunca houve força política para levar à frente, ou seja, para redimensionar as paróquias, para reduzir o número de clérigos e assim haver a capacidade financeira do Estado para lhes pagar. Isso estava relacionado com a questão do património, porquê? Porque o acesso ao Estado eclesiástico não garantia uma fonte de sustento, ou seja, nem todos os que eram padres eram párocos. Nós vemos muitos eclesiásticos que estão ocupados noutras atividades porque o número de paróquias era limitado e, portanto, o número de empregos, digamos assim, a garantir era também limitado. Vemos muitos párocos a desempenhar outras funções de natureza civil, como capelães das Forças Armadas, por exemplo, como professores, profissões liberais, como médicos, por aí fora, ou como advogados, que era o mais comum, que era, aliás, o tipo de formação alternativa de muitos deles, a formação em Direito. E, portanto, era necessário garantir uma sustentação à cabeça, quando acedia ao Estado eclesiástico, para que não se dedicassem a atividades menos nobres, pouco consentanas com a atividade eclesiástica, ou se dedicassem à mendicidade, por aí fora. E, portanto, a garantia do património era a garantia de uma subsistência mínima, não era a garantia depois de um rendimento fixo de natureza mensal ou anual, porque isso dependeria de um tipo de trabalho que podia obter ou não. E, portanto, era necessário garantir à cabeça, por aquelas razões que apontei, um grau mínimo de rendimento que era estabelecido pelas constituições diocesanas e que variava de diocese para diocese. Outro caso tem que ver com uma pergunta muito interessante, que tem que ver com a formação, não é? Que está por estudar completamente. Ou seja, não existiam seminários em funcionamento em muitas dioceses durante a primeira metade do século XIX. Em alguns casos, essa formação foi feita por egressos que criavam pequenas escolas nas paróquias onde moravam, ou pequenos centros de formação com outros egressos, uma espécie de seminário para oficial ou semi-clandestino. E progressivamente, ao longo sobretudo a partir dos anos 50, quando, a partir da concordata com a Santa Sé, se redefinem os termos da bula da cruzada e se vão afetar os rendimentos da bula à formação dos seminários. E a partir daí vemos progressivamente serem abertos até à década de 80 um seminário por diocese, mas só nos anos 80 é que teremos em todas as dioceses um seminário. Isso é relevante porque, de facto, a formação era um dos elementos a contar, não no provimento dos encomendados, mas no provimento dos colados. Quem tivesse formação superior, em teologia ou em direito, isso contava como um elemento que facilitava no processo do concurso para uma colação numa paróquia. E, portanto, dava-lhe a garantia de um avanço mais rápido na carreira daqueles que tivessem a possibilidade de estudar. Como só havia uma universidade, como ir para a universidade implicava custos de deslocação, de alojamento, além das propinas, a frequência nunca foi muito grande da Faculdade de Teologia, e frequentemente nós vemos alguns que, após terem algum tempo de paroquialidade como encomendados e quando têm possibilidades, vão às suas expensas para a universidade estudar, porque isso de facto garante acesso não apenas aos concursos paroquiais, mas, por exemplo, às conesias. Só era possível o acesso ao estatuto de cônego a quem tivesse formação superior. E, portanto, nós vemos aqui também uma outra estratificação que é feita a partir do tipo de formação que se tem. Nós vemos progressivamente a partir da década de 50. Isso era então o fator objetivo e relevante. As relações pessoais aí não havia exceções, não havia o uso da cunha, podemos dizer assim, para conseguir, estava bem que é a parte subjetiva da escolha, podemos dizer assim. Havia a cunha, mas por outra via, ou seja, daqueles que estavam nessas condições, como a partir de 1862 o Estado introduz o concurso documental, ou seja, ele já não é feito por exames presenciais, mas a partir da demonstração dos serviços relevantes prestados, essa cunha era feita por via da sua filiação partidária. Estamos no momento de estruturação do rotativismo político e uma das coisas que os párocos vão dizer é que quem tem o empenho
de um cacique que possa influir no Ministério dos Negócios Eclesiásticos vai obter uma apresentação de favor, mas em princípio teriam as mesmas qualificações ou habilitações, não é? Portanto, tinham esses princípios acautelados, mas depois quem tinha um amigo progressista, regenerador, podia mais facilmente ser nomeado, não é? E havia certamente também o ranking de paróquias, aquelas mais apetecíveis, as menos apetecíveis, naturalmente. Exatamente, até porque dentro de uma mesma diocese, e às vezes mesmo dentro de um município, o grau de rendimento de uma paróquia ou de outra que merecesse estatuto de colação era diferente. E, portanto, uma paróquia que rendesse bastante mais, eu ainda não tenho elementos para dizer que isso foi decisivo na escolha de um benefício em detrimento do outro, mas penso que no fim é possível perceber pelo percurso feito, se isso foi um elemento, como é lícito supor que tenha sido um elemento que favoreceu a procura de um benefício em detrimento do outro. O terceiro elemento é o caso dos capelães. Isso continua a existir. Qual era a diferença? As capelanias das famílias que tinham possibilidade ou interesse em ter um capelão, isso não ficava dependente do direito de padroado. Ou seja, isso não eram funções de natureza pública. E, portanto, eles puderam continuar a ser escolhidos ao arbítrio da família que tinha ou um pároco que lhes era recomendado, ou que era amigo da família, ou que tinha conhecimentos. O que eu vou notando é que alguns depois deixam o serviço de capelães destas famílias, sobretudo na parte final do século XIX, porque se queixam que morrem à fome. A expressão é esta. Talvez seja exagerada, mas que dizem que, bom, estas famílias têm um certo panache, um estatuto social, mas não pagam ao capelão como devem, e portanto alguns deles despedem-se. Obviamente isto não é generalizado, mas também vai sendo progressivamente diminuto o número dos que têm essas funções ao longo do século XIX, ou seja, já não constitui uma hipótese de carreira como constituía no antigo regime, não é? Em que muitas dessas famílias tinham possibilidade e interesse em manter um capelão pessoal ou familiar. Mas esse era um outro percurso que, como não dependia das estruturas civis, estava fora destes esquemas de provimento que dizia respeito apenas a funções de natureza pública. Neste caso, paroquiais, mas está por fazer um outro trabalho também, por exemplo, relativamente aos capelães das Forças Armadas. Que era necessário estudar com outras fontes, perceber quem é que fez essa carreira, que é um outro segmento do mundo do universo eclesiástico secular muito importante, de que praticamente se desconhece tudo, não é? Muito bem. Já agora, mais uma questão. Referiste aí que havia muitos párocos que se queixavam quando eram pagos em géneros, geralmente eram géneros de melhor qualidade que lhes eram dados. Mas geralmente a experiência que nós temos, especialmente no interior, no campo, no norte do país, na Madeira, é que havia uma espécie de cultura popular que as primícias, o melhor era sempre dado ao senhor padre, havia muito esta cultura. Por isso é que essa queixa foram casos mais episódicos ou fazia parte da cultura do tempo de dar ao pároco o pior? Coisa que a ideia que nós temos é que é um pouco ao contrário. Não sei se, entretanto, a Igreja também evoluiu e foi formando a consciência social dos paroquianos para atenderem ao pároco às suas necessidades com produtos de maior qualidade. E esta questão. Depois, outra questão que ainda gostaria de fazer tem a ver com a crítica que se faz do quadro da história da Igreja àquilo que foi a realidade do clero da viragem do século XIX para o século XX e a sua funcionalização. E que essa funcionalização do clero acabou por prejudicar pastoralmente a própria Igreja e o fervor dos próprios párocos, a dedicação aos dos párocos, àquilo que era a sua missão fundamental, que era a missão espiritual, tornando-se menos funcionais, como se fossem mais presentes da junta do que propriamente padres. Muitos iam para esses cargos porque precisavam de viver, era uma forma de ter um sustento, e a questão de serem pessoas vocacionadas ou menos vocacionadas, isto é, a funcionalização do clero não pôs em causa aquilo que é a essência do sacerdócio e da sua vocação para dedicar-se plenamente a uma atividade de animação
espiritual dos seus paroquianos, e isso também foi uma forma que, de algum modo, que teria contribuído para atenuar o fervor religioso das populações, ou pelo menos ser mais, criar uma espécie de catolicismo mais tradicional, mais ritualista, mais sacramental, mas pouco animado por movimentos de renovação e de fervor religioso. Isso é uma crítica que se faz. Portanto, o funcionalismo do clero acabou por contribuir para a decadência do catolicismo como proposta de transformação social e de adesão à mensagem. Havia mais uma adesão a uma espécie de prática sacramental ritualizada do que propriamente uma proposta de mudança de vida. Tens esta percepção, certamente havia párocos extremamente vocacionados e outros não, mas em geral como é que faz esta apreciação e esta crítica que se faz ao clero do século XIX e à sua decadência, e à decadência da vocação sacerdotal? E se tens ideia, também outra pergunta ainda, em termos quantitativos, neste período que estudaste, pelos vistos, não havia falta de vocações, entre aspas, para preencher os lugares. Havia mais oferta do que procura. Portanto, não faltava homens disponíveis para preparar-se para depois ocupar estes cargos. É verdade, havia déficit de vocações para estas funções, ou havia até excesso. E depois também a questão do episcopado. O episcopado também era abrangido por esta, também se tinha funcionalizado, também dependia do Estado, era pago com salário, além da Madeira dos Açores, que é particular, mas aqui no continente. E também os bispos também tinham de ter um património, como os padres, certamente. Mas eles geralmente, as dioceses tinham outros bens e outros bens para garantir o sustento dos bispos. Mas também estava definido um salário da parte do Estado, isso foi pensado, era a questão do grau da plenitude do sacerdote, o grau da plenitude do sacerdócio que eram os bispos. Obrigado. Começo pela qualidade dos produtos. As queixas que eu ouvi eram relativas a clero do Alentejo. E, portanto, eu queria chamar a atenção para o facto de haver muitas especificidades regionais nisto tudo. Ou seja, há um entendimento nacional, um provimento de natureza nacional, mas mantêm-se ainda as muitas pátrias em Portugal. E eu faço referência ao termo porque o termo aparece nos documentos. Ir para a sua pátria, ou regressar à sua pátria, ou seja, ainda está em Constituição uma lógica que, do ponto de vista do Estado, já é existente, a da nação, de uma pátria nacional que se quer construir e que vai sendo objeto de debate ao longo do século XIX, mas depois ainda há muitos particularismos regionais que afetam o modo de praticar também a própria religião do Estado. E o tipo de relação com o universo eclesiástico era também ele muito diferente. Chamo apenas a atenção para isto, ou seja, se fôssemos ao Minho, dada a dimensão diminuta das paróquias, nós encontrávamos padres em abundância, porque eles circulavam por aí, faziam parte da paisagem. Quando nós pensamos na literatura romântica, eles estão praticamente em todo lado, não é? Era diferente encontrarmos fisicamente um pároco a passar quando pensamos numa paróquia como Grândola, que era maior que alguns municípios, que algumas freguesias no norte, ou melhor, que alguns municípios do norte do país. A presença eclesiástica, mesmo do ponto de vista da sua visibilidade, era mais rarefeita. O tipo de contacto que tinha com uma população que está fixada em torno do adro da igreja ou que está dispersa por diferentes montes, torna também muito diferente a visibilidade e o tipo de relação com os parques. E, portanto, há modos de proceder, de afetar os bens que dão ao parco, muito diferentes de região para região. Isso, em qualquer caso, precisava de ser estudado com mais profundidade, não é? O segundo elemento tem que ver com os efeitos... Não, vou ao episcopado funcionarizado. De facto, tinha exatamente o mesmo estatuto
E no caso dos bispos e dos cônegos, eles também eram pagos pelo Orçamento de Estado, ou seja, eles recebiam efetivamente mensalmente uma dotação que estava estabelecida e que diferenciava os arcebispos dos bispos e que tinha atribuído a cada um deles, conforme a categoria e a diocese, um rendimento, e era pago não pelas congres que não existiam, mas pago pelo Orçamento do Estado. Alguns párocos, naquele movimento reivindicativo que falei, dizia, bom, para os seus bispos é fácil, não tem que se preocupar, o Estado paga. No nosso caso, temos que mendigar a congre, não é? Faz parte da retórica da época. O mesmo que disse relativamente ao tipo de relação com os párocos, é possível dizer, e é para já apenas uma hipótese, relativamente às vocações. Em princípio não havia um déficit, pelo menos do ponto de vista das atividades de natureza paroquial, porque elas eram restritas. E apesar de tudo, esta gente durava algum tempo. Portanto, era difícil muitas vezes haver paróquias suficientes para o número de párocos. No entanto, o grau de acesso, o grau de vocações variava muito de região para região. Por exemplo, eu posso avançar este dado, já fiz uns ensaios de análise para o caso da Diocese do Algarve, praticamente não há párocos fora, que sejam originários de fora da Diocese. Enquanto se nós virmos Beja ou Évora, no caso de Beja é mais evidente, muitos deles eram clérigos que vinham de fora, que vinham de outras dioceses. E, portanto, é preciso averiguar a relação entre a densidade populacional e o número de indivíduos que depois se propõem à carreira eclesiástica ou ao estado eclesiástico. Isso talvez só no fim se possa ter uma ideia mais precisa desses elementos. Mas, no geral, não havia um déficit de párocos. Em alguns casos havia mesmo paróquias que tinham a possibilidade de ter um pároco colado e ter depois um encomendado a um coadjutor. Portanto, o grau de provimento paroquial era bastante mais denso. Já agora, se me permites, em relação a essa questão de excesso ou falta de vocações, especialmente nos anos 30, 40 e 50, houve certamente muitos ingressos das ordens religiosas que, portanto, se tornaram párocos, não é verdade? Exatamente, muitos mesmo, sim. E no caso de algumas dioceses, eles são um número bastante significativo. Ainda estou a tentar apurá-lo, porque são indivíduos para os quais é difícil depois obter, muitas vezes, dados de natureza biográfica, porque toda essa documentação não está nos espaços diocesanos, deve estar na Torre do Tombo, na parte relativa às ordens, não é? E, portanto, mas sim, efetivamente, nas primeiras décadas, 30, 40, 50, alguns deles estão em atividade até, acho que há mesmo alguns que chegam ao início dos primeiros anos do século XX, que foram egressos bastante novos e se mantiveram com atividades paroquiais até aos primeiros anos do século passado. E, de facto, isso ajudou em muitos casos a compor o panorama eclesiástico, porque ali havia um universo de pessoal eclesiástico disponível para isso e que permitiu suprir também as carências devidas ao facto de, nesse período, não haver seminários organizados, não é? E, portanto, contribuiu para isso. Relativamente à visão sobre os párocos, se o estatuto de funcionário levou a um catolicismo rotineiro, de natureza litúrgica, ritualista. Era o cristianismo do século XIX. Ou seja, vai começar a surgir, sobretudo a partir do nascimento do movimento católico dos anos 70 e 80, com homens como Sena Freitas, por aí fora, uma reivindicação de um outro tipo de catolicismo, que não se centra às tarefas de natureza ritualista, cultuais, mas isso vai contaminar a visão sobre os eclesiásticos do período antecedente. Ou seja, isso constitui uma nova visão, uma nova exigência sobre o que é ser católico, que não correspondia à visão do que era ser católico nos anos anteriores. E, portanto, o clero que está em funções nessa altura vai fazer esse trânsito para um outro tipo de atividade, para se dedicar a outro tipo de coisas, mas essas não eram exigências da sua atividade até aí. Por exemplo, quando se dá nos inícios do século XX a insistência da necessidade dos párocos
organizarem a catequese, sobretudo a partir do pontificado de Pio X, em que há uma grande insistência nisso. Nós temos muitos padres que, sobretudo com alguma idade, que se recusam a isso, ou seja, isso não me passava pela sua cabeça que fosse sua competência. Veem isso com alguma renitência. A formação que era devida, ela estava estipulada conforme a ideia de um liberalismo que queria que o padre fizesse essa catequese, mas era a atividade, fazia parte da sua atividade paroquial de ensino, de instrução dos seus fiéis, num dos momentos, por exemplo, da missa conventual ao domingo, que isso fazia parte. Portanto, o que vemos é uma visão que vai surgir nos finais do século XX, de um outro catolicismo que é resistente a este estatuto de um pároco funcionário e que vai olhar muito negativamente para os párocos do início do século, das primeiras décadas do século. Mas isso incorre, do meu ponto de vista, essa visão que é transportada por esses párocos, nós diríamos modernos, alguns deles vão ser mesmo chamados assim por aqueles que criticavam essas perspectivas, isso vai contaminar a visão que vão ter sobre o período anterior. O liberalismo tem uma determinada noção, o liberalismo político tem uma determinada noção do que deve ser o pároco, que está muito bem sintetizada no Parque da Aldeia do Herculano, não é? Ou seja, alguém que é pobre, e não é por acaso que a personagem principal, o pároco da aldeia, é um egresso. E, portanto, ele vai dizer, bom, é um indivíduo pobre que, pelo seu exemplo, mostra o que é ser verdadeiramente cristão, que implica uma certa secundarização das matérias de natureza teológica, dos debates doutrinais, mas que insiste sobretudo na carga moral do que é ser cristão. Não é? E, obviamente, depois nós temos graus distintos do ponto de vista do procedimento individual do que são estes párocos funcionários, que vão merecer a crítica não só dessa nova visão que é formada a partir das últimas décadas do século XIX, mas é a mesma visão que nós encontramos, curiosamente, em alguns movimentos anticlericais. Por exemplo, quando nós pensamos na correspondência de Frederico Mendes, do ESA, ele tem o mesmo tipo de exigências e de críticas ao clero funcionário que nós encontramos nos padres paladinos do movimento católico, ou seja, tinha mudado, entretanto, a percepção do que devia ser o estatuto do pároco, do que devia ser a atividade do pároco, mas isso corresponde, do meu ponto de vista, a uma exigência nova criada nesse período. E, portanto, não devemos contaminar essa exigência que nasce nessa altura com a visão sobre o que era a atividade de muitos párocos. Ou seja, onde é que está o meu ponto? Frequentemente, essa visão depois passou para a historiografia. Essa análise e crítica social que nós encontramos nos escritores da década de 70, que encontramos nas exigências do Raul Brandão, que encontramos no Sena Freitas, por aí fora, ela é uma exigência dessa geração, mas ela não corresponde às expectativas, às obrigações, ao modo de operar dos párocos do período anterior, que correspondia a uma outra visão do que devia ser pároco e do modo de exercer a sua função, no qual as atividades de natureza civil eram também obrigações de natureza religiosa, ou seja, faziam parte da sua vocação como párocos, não é? E isso vai progressivamente sendo rejeitado nas últimas décadas do século XIX e depois com mais insistência nos inícios do século XX, antes da República. Há uma parte muito significativa do clero para quem o estatuto de funcionário já é espúrio ao que devia ser a sua vocação, não é? Excelente. Bem, então não havendo mais questões, e Tato foi aqui 1 hora e um pouco muito bem passada. Muito obrigada, professor Sérgio Pinto, muito obrigada, professor José Eduardo Franco, por ter convidado também o professor Sérgio Pinto a vir aos nossos seminários, porque foi de facto um momento muito esclarecedor. Dou assim por encerrada a sessão e contamos convosco para futuras sessões destes seminários à hora do almoço. O resto, uma boa tarde a todos e um bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado. Não sei se depois poderá informar o Ricardo do meu mail. Eu ponho-vos em contato. Estou à disposição. Ponho-vos em contato, sim, com muito gosto. E também sei que você vai enviar-te o certificado da tua participação. Obrigadíssimo. Obrigada. Faz parte. Bons trabalhos, boas pesquisas. Obrigado. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Obrigado, boa tarde.